diretamente sobre os assuntos que interessam a você e a nossa cidade. Faixa Cidadã. Faixa Cidadã. Bom dia, 8 horas e 10 minutos, está no ar o programa Motivando para o Futuro, pela Rádio Mundo Melhor FM 87,9. Muito obrigado pela sua audiência, eu sou o Haroldo, estarei com você até as 10 para as 9. Hoje nós estamos aqui com a Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão, que daqui a pouquinho estará dando uma entrevista aqui falando sobre desafios de carreira e também novos projetos. Você que deseja mandar a sua pergunta ou falar ao vivo aqui na rádio, você pode telefonar para o 3891-3722 ou enviar o seu e-mail para motivandoparofuturo@hotmail.com. Você que deseja telefonar, telefone para cá. Nós iremos abrir o telefone ao vivo para você, 3891-3722. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com essa entrevista. Hoje está muito interessante o programa Motivando para o Futuro. Nós estaremos falando de desafios de carreira e novos projetos. Nós vamos para um áudio motivacional falando sobre oportunidades. E daqui a pouquinho eu volto com todos vocês. A Terra tem 4 bilhões de anos e mais de 500 bilhões de quilômetros quadrados. Grande, né? Ou nem tanto. O Sol é 110 vezes maior. E Antares, uma estrela da constelação de Escorpião, é 700 vezes maior que o Sol. Perto de Antares, a Terra é menor que uma ervilha. Nessa pequena ervilha vivem hoje mais ou menos 6,6 bilhões de pessoas. Pessoas dos mais diversos tipos, com os mais variados talentos. Talento para criar uma música que cruze um século, ou um oceano. Talento para escrever, para explicar a relatividade das coisas. Talento para fazer filmes, pintar fotografias, fazer o mundo se comunicar, ou colocar o mundo na palma da mão. Nem todos os nossos 6,6 bilhões de vizinhos são talentosos, mas muitos são e ainda não sabem disso. Talvez porque não souberam aproveitar a oportunidade, ou porque a oportunidade não apareceu, certo? No entanto, o sucesso não está em aproveitar a oportunidade, e sim em criar a oportunidade. Mendel, há mais de um século, descobriu um mundo de oportunidades dentro de ervilhas. Nascia assim a genética, a ciência que estuda os genes. O gene é uma unidade que controla características únicas de cada ser humano. Cada um de nós possui mais ou menos 20 mil genes. Alguns genes são responsáveis pela nossa pele, olhos, altura, habilidades, mas só um deles é responsável pelo nosso talento em criar oportunidades. Um gene entre 20 mil, dentro de uma célula, entre bilhões de células, entre mais de 6 bilhões de pessoas. Tudo isso dentro de um planeta do tamanho de uma ervilha. O que interessa não é o tamanho, mas o talento. E criar oportunidades para mostrar o nosso talento é o que nos diferencia. E isso é genético. Que sorte a nossa. 8 horas e 14 minutos e, como anunciado, estamos aqui com Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão, que vai estar falando um pouquinho hoje sobre desafios de carreira e novos projetos. Você que deseja falar ao vivo aqui no programa, você pode telefonar para o 3891-3722 e fazer a sua pergunta ao vivo. Bom dia, Ana. É um prazer imenso ter você aqui. Eu agradeço você ter aceitado o nosso convite e é um prazer receber você aqui no programa Motivando para o Futuro. Bom dia, Haroldo. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É um prazer, uma honra ter sido convidada para passar um pouquinho da experiência que a gente ganha de vida, dos desafios que a gente encontra, e espero conseguir motivar vocês para seguir a sua carreira e continuar aceitando e lutando por muitas coisas na sua vida. Ok, nós vamos fazer já entrar na pergunta. Essa pergunta foi elaborada pelos estudantes da Faculdade Professor Franco Montoro
E nós vamos estar passando aqui para a Ana. As pessoas que enviarem por e-mail, eu vou estar encaminhando para a Ana, ela vai estar ao longo da semana respondendo. E você que quer telefonar, 3891-3722. Bom, Ana, primeiramente, qual a importância do sistema de gestão dentro de uma organização hoje? Bom, acho que primeiro é importante esclarecer o que é um sistema de gestão, né? Quando a gente fala em gestão, gestão é uma área que tem que enxergar a empresa como um todo, enxergar que tem pessoas, enxergar que existem processos, e como que a gente liga tudo isso, como que a gente não fica, por exemplo, num ambiente produtivo, como você não olha somente para a produção, porque você tem que pensar que existe uma área financeira, que existe um RH, que existe uma parte de suprimentos, como então conseguir enxergar tudo isso, né? Então, o sistema de gestão, ele tem uma importância fundamental quando você fala de ter uma visão sistêmica e cuidar da empresa como um todo, com um olhar não necessariamente técnico específico de uma área, mas de alguém que está olhando e pensando no todo, porque você quer atingir um objetivo como empresa. A gente, quando fala em sistema de gestão, a gente também pensa em quê? Em padronização, em otimização de recursos. Então, o sistema de gestão, ele é importante nesse sentido, porque você olha a empresa como um todo e busca um único objetivo. Quando a gente fala de sistema de gestão, né, muitas pessoas pensam já numa grande organização, quando na verdade o sistema de gestão, na minha opinião, né, eu não sei o que você acha, mas o sistema de gestão ele pode ser implantado em qualquer empresa, né? Sim, o sistema de gestão ele pode ser implantado em qualquer empresa, não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas pensam no sistema de gestão como eu tenho que ter uma certificação ISO, por exemplo, e não é. A certificação ISO ela é uma certificação que te pede para ter um sistema de gestão referente a uma qualidade ou ao meio ambiente, mas com um foco específico. Mas qualquer empresa pode ter, seja ela pequena, microempresa, pequena empresa, média empresa e grandes empresas. O que muda é a complexidade do trabalho que você vai ter que fazer. Talvez, o que eu vejo é que empresas menores, você tem uma facilidade maior de ter as coisas na mão, porque você tem as pessoas mais próximas, do que quando você pensa numa organização de mais de 1000 profissionais, por exemplo. Ok. Quando a gente fala também de sistema de gestão, a gente inclui o 5S, né, que é uma ferramenta muito importante para a organização, né? Sim. Bom, eu sou super adepta do 5S, sou suspeita até de falar. O 5S para mim é a base de tudo, porque a gente fala de conceitos muito básicos, conceitos que às vezes a gente tem em casa e que é fundamental na empresa. Começando pelo quê? Você tem os sensos de organização, limpeza, utilização, ou seja, você ter no seu meio de trabalho somente o que você realmente precisa. O que significa eu vou jogar fora? Não, você vai disponibilizar para que outras pessoas ou outras áreas utilizem o material, então você economiza recurso. E para garantir isso você tem que ter sempre o quê? Disciplina e tem que ter padrão. Então imagine o seguinte, o 5S ele é uma filosofia. Então imagine que você tem na sua casa, no seu ambiente de trabalho, um lugar que várias pessoas utilizam. Imagine que você tem várias mesas. Para que eu preciso ter vários grampeadores, vários furadores? Eu posso ter um que todo mundo usa. Então isso é economia de recurso. E quem não gosta de trabalhar num ambiente limpo, organizado, isso te ajuda a encontrar as coisas com mais facilidade e favorece até um ambiente agradável de trabalho para quem está lá. Então isso é uma base, são conceitos bastante simples e que a gente às vezes já traz de casa e aplica no trabalho também, para garantir depois falar, agora que eu já estou com a casa organizada e limpa e eu preciso manter isso, eu vou começar agora a pensar em outros projetos, em outras coisas. Ok. Bom, você está ouvindo o programa Motivando para o Futuro. Você pode telefonar, fazer a sua pergunta, deixar a sua sugestão. Gostaria muito que você ligasse para cá no 3891-3722 ou enviasse um e-mail para motivandoparofuturo@hotmail.com. Nós estamos entrevistando Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão, e eu tenho mais uma pergunta, né? Já que a gente o programa é em relação à motivação, muitos jovens hoje têm ouvido o programa, têm falado através da internet que gosta do programa, e eu queria deixar uma pergunta
que é assim, como você iniciou sua carreira profissional e como chegou a sua função hoje, né? A Ana é uma pessoa jovem, eu não vou falar a idade dela, mas ela é uma pessoa jovem e ela está no sistema de gestão. Coordenadora é uma posição muito importante dentro de uma organização e muita gente fala, muitos jovens hoje que estão na faculdade, muitas pessoas que estão aí começando a sua carreira pensam, um dia eu vou chegar lá? Com certeza, a Ana vai falar um pouquinho como que ela chegou, não é fácil, mas você pode chegar lá. Bom, gente, eu ainda não tenho 30 anos, acho que isso já é informação relevante, ok? Eu diria o seguinte, a minha carreira profissional, ela não começou na faculdade, ela não começou quando eu saí da faculdade. Eu, com 15 anos de idade, eu brinco, eu sempre fui no CDF e tal, eu comecei dando aula para os meus colegas, um lado um pouco empreendedor, eu precisava de um dinheirinho, venho de uma família simples, mas eu comecei minha vida profissional robusta quando eu entrei no colegial, que foi quando eu, logo no primeiro colegial, na época, eu decidi que eu preciso passar numa universidade pública, uma vez que a minha família não tem condições de pagar, né, e tudo mais. E teve muita ralação no meio do caminho, estudei muito, consegui passar numa universidade. Na faculdade, eu sempre me envolvi com muitos projetos, né, eu trabalhava, apesar de estar numa universidade pública, eu também trabalhava, fui parte da empresa júnior, aproveitei coisas que a universidade tem no caso, eu estudei no Unicamp, então eu tinha lá disponível cursos de línguas, então eu fui fazer esses cursos também. Eu diria que assim, um caminho não tente só uma carreira linear, você tem com certeza diversas habilidades. Se você gosta de esportes, existem centros atléticos. Se você é uma pessoa que se envolve mais politicamente, tem centro acadêmico. Se você precisa trabalhar, não tem problema, você vai trabalhar e você ainda consegue, dentro do seu ambiente, fazer coisas diferentes, além só do seu curso. Porque a faculdade, ela não te prepara necessariamente só para o mercado de trabalho. Ela te dá uma formação de base para que você busque tudo isso. E quando eu me formei, na época a gente fica bastante preocupado, e agora, o que eu faço, para onde eu vou? Eu cheguei a fazer estágios, tenho formação em engenharia, apesar de trabalhar em sistema de gestão. Passei por duas empresas, uma na área de defensivos agrícolas, fábrica, e eu era da área de engenharia. Tive uma experiência muito boa, onde eu tive uma chefe que era um grande exemplo da minha vida até hoje, em termos profissionais. Ela jogava as coisas na minha mão, e aí, assim, eu acho que isso é um pouco do que a gente enfrenta. E agora? O que eu faço? Eu não sei o que fazer? Vai atrás, busca, ninguém espera que você saia fazendo tudo. Nossa, você se formou em engenharia, agora eu vou ter que te dar um super projeto na mão e você vai conduzir. Não, as pessoas entendem que você tem um período de aprendizado e você vai ter que ter vontade para aprender, e uma coisa que eu acho que é super relevante, curiosidade. E pensando na carreira nossa, 80% é relacionamento e relação, o restante é o que você aprende, é a parte técnica que você vê nos livros, né? Então, assim, você você ter a proatividade de falar, poxa, eu não sei, vamos atrás, vamos procurar quem saiba, vou perguntar, não entendi, pergunta de novo. As pessoas estão super disponíveis, eu descobri na minha carreira que as pessoas estão super disponíveis e gostam quando você pergunta sobre o trabalho delas, que você se interessa. Então, isso é muito relevante. E é o seguinte, gente, não tem sucesso sem relação, tá? Você falou, a gente trabalha bastante, só que você trabalha com prazer, porque você está aprendendo, você está buscando coisas novas. Então, depois eu fui fazer outro estágio numa outra área, que era muito mais administrativo. Fui numa outra empresa, também era fábrica de produtos químicos. Na época a gente fazia poliamida, que vira fio de nylon para roupa depois. Eu estava num ambiente completamente diferente do que era o ambiente de engenharia, que para mim era mais confortável. Querendo ou não, eu tinha o conhecimento técnico. Nessa outra área eu não tinha, eu trabalhava com supply chain, que era uma área fazia muito gestão de indicadores, de processo, trabalhava próximo do programador de produção, e lá o desafio era um pouco diferente. Antes eu estava um pouco na zona de conforto, porque era uma área tecnicamente conhecida. Quando eu fui para essa área, eu tinha que entender do negócio, eu tinha que começar a falar, poxa, e agora? Eu estou trabalhando com um pouco de projeto de logística, um pouco de compras, envolvido com a parte de programação, como ligar tudo isso?
E o que eu diria que fez a diferença foi sempre estar ali perguntando com curiosidade e indo atrás, porque as pessoas estão envolvidas no trabalho e nem sempre tem tempo de chegar e ficar te passando a informação ali, ó, tá aqui, faça assim e tal. Ir atrás mesmo e trabalhar bastante. E aí eu me formei e fui trabalhar, virei trainee, né? Passei num desses programas, eu até indico, tentem programas de trainee, são programas bons, é uma das portas de entrada que a empresa tem, embora não seja única. Eu diria que é uma porta de entrada que te dá, assim, uma visibilidade grande, né, dentro da empresa, porque você entra já sendo considerado um potencial. E como você entra no programa de trainee, muitas vezes você passa por todas as áreas da empresa. Então você ganha isso assim, que olha, eu não sou um profissional da área de engenharia, eu sou um profissional que conhece um pouco de compras, conhece um pouco de vendas, conhece um pouco de fábrica, de suprimentos, né, e assim por diante. Essa é uma grande vantagem, porque você não conhece só os processos de saber como eles funcionam, você passa a conhecer as pessoas. E, gente, as pessoas abrem os caminhos. Né? Quando você fala assim, tem uma dúvida, preciso de alguma coisa, eu sei com quem falar, como que eu faço isso? Então, o desafio aí, gente, é o quê? Então, eu tenho que ter um bom relacionamento com as pessoas. A gente não gosta, com certeza, você sempre tem alguém com quem você olha e fala, poxa, não me dou com essa pessoa, não gosto. Tem aquela pessoa que você ama, fala, nossa, fulano. Então, você vai encontrar pessoas e pessoas ao longo da vida, mas são as pessoas que fazem a diferença. E o relacionamento que você constrói com elas, tá? Então, eu fiquei assim, 2 anos como trainee, e aí, que era o objetivo, virei engenheira de processos, onde eu fazia desenvolvimentos mesmo de fábrica, que aí eu já estava um pouquinho mais na minha área. Então, mas ainda assim, né, estou na minha área técnica, conheço as pessoas. Qual que é o desafio agora dessa outra etapa? Bom, eu estou num ambiente fabril, eu tenho que lidar com pessoas de diversos níveis, porque eu tenho os operadores de campo, tenho os operadores de painel, tenho os engenheiros, tenho os gerentes, né, e às vezes tem até a diretoria aguardando, né, o resultado de um teste, né, então você se preocupar em que linguagem você vai usar com cada grupo, você ser bastante claro com cada um deles, entender a necessidade de cada um. Isso é um grande desafio, porque às vezes a gente vem de formação técnica, então você tem aquela linha de pensamento técnico e cada pessoa, cada tipo de atividade é diferente, você tem que se adequar, né? Tem esse desafio de entender como se comunicar, comunicação é fundamental, como passar a sua mensagem, como ser entendido e como ganhar as pessoas para te ajudarem também. Porque se você é uma pessoa que chega num ambiente industrial, considerando que eu sou mulher, então às vezes o pessoal fala, nossa, como é essa experiência de ser mulher na fábrica? Se você chega e você olha com um ar presunçoso, de nossa, eu sou um engenheiro, né? Você com certeza não vai ter todo aquele apoio que você teria se você simplesmente chega e trata uma pessoa com respeito. Então, acho que esse é um desafio, é você tentar se moldar como você vai tratar todas as pessoas, porque, como eu comentei antes, 80% do seu trabalho vai sair do relacionamento. E nesse caminho, né, eu felizmente tive um bom relacionamento com as pessoas, eu gosto de gente, eu acho que isso faz uma diferença grande, eu preciso de pessoas comigo. Eu tive a oportunidade de participar do recrutamento interno para o sistema de gestão. Mas não foi uma transição assim do nada. Eu sempre que eu estive mesmo como engenheira de processo, eu era sempre aquela pessoa que gostava de se meter em tudo, né? Colocar uma cara em, eu quero ir para a CIPA, eu quero fazer um projeto, né, um Kaizen ou uma metodologia que é o sistema de gestão que treina a gente, que fornece. Eu quero ser um apoio. A gente trabalha com alguns grupos de apoio, né? Então é como se eu, que tenho apenas um profissional na minha área além de mim, tivesse mais 30 funcionários trabalhando em diversas áreas que são os meus olhos dentro da área. Então eu estava do outro lado antes, porque eu gostava, eu queria estar envolvida, que é um pouco da curiosidade, né? E aí surgiu a oportunidade, você falou, bom, vamos embora, né? Vamos encarar. Fui até com bastante ansiedade de, nossa, né? É outra realidade, é outro mundo, como não é mais a área técnica que eu estava acostumada. Quando
conversei, o que eu fiz? Eu conversei com algumas pessoas, o que eles achavam, e muitas pessoas me incentivaram. Tipo, Ana, encara, se você não tentar, então assim, tem que ter coragem também, gente, coragem de enfrentar, porque você pode ir e pode dar errado e você falar, tudo bem, eu tentei, vamos seguir em frente, vamos tentar outra coisa. Eu fui para essa nova área. Nessa área, eu sou um coordenador, então eu sou um cargo de liderança. Os desafios são completamente diferentes. Aí você fala, mas quais são os novos desafios? Então, você vê que a cada, sei lá, ciclo aí de uns 2 anos e pouco, você tem um desafio completamente diferente. Qual foi o desafio? Poxa, agora eu sou líder. Eu tenho que pensar que eu tenho que desenvolver pessoas que trabalham comigo. Então, eu tenho que entendê-las. E para entendê-las, eu tenho que conhecer. Eu tenho que... naturalmente, eu tenho que liderar por influência, ou seja, esses grupos que me apoiam, como que eu incentivo que eles, além de fazer o trabalho deles do dia a dia, me apoiem, né, e façam um pouco do meu trabalho na área dele, porque o sistema de gestão não é uma área que é para você ter no sistema de gestão, ele tem que estar com todo mundo na empresa. E os desafios são muito relacionados a como ser um líder. Você naturalmente você passa a ser um exemplo, tanto um bom exemplo quanto um mau exemplo. Então as pessoas te olham e falam, nossa, a Ana, coordenadora. Então você tem que se lembrar que você está sempre sendo visto por todos os níveis, né? Os níveis abaixo do seu e os níveis acima do seu. E segurar a sua ansiedade, né? Porque até então eu era uma pessoa que tinha um líder, então eu podia levar as minhas ansiedades e tudo mais para o meu líder, falou, cara, me ajuda. Agora eu estou num outro papel, então eu tenho um grande desafio aí de conhecer as pessoas, entender, achar os caminhos e ser assim, um desatador de nós. Tá? Ainda está sendo um desafio. Com certeza. Estamos entrevistando Ana Zefirino e daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com essa entrevista. Você que quer telefonar, 3891-3722 é o programa Motivando para o Futuro. Mundo Melhor, falando diretamente sobre os assuntos que interessam a você e a nossa cidade. Faixa Cidadã. Faixa Cidadã. 8h31. ZYN 784, Rádio Comunitária Mundo Melhor, FM 87,9, Mogi Guaçu, São Paulo, emissora da Associação Comunitária Mundo Melhor. Mundo Melhor, serviço. Não dá pra esquecer um filho, não dá pra esquecer os pais, não dá pra esquecer amigos que a gente gosta demais, não dá pra esquecer o nome de sangue de coração, não dá pra esquecer momentos que nunca voltarão. Tem coisas que não dá pra esquecer nunca. Se beber, não dirija. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. No bullying, os mais fortes utilizam os mais frágeis como objetos de diversão e dominação, com o intuito de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar suas vítimas. Essas agressões ocorrem na escola, praticadas tanto por meninos quanto por meninas. Combater o bullying é uma questão de justiça. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui, na Rádio Mundo Melhor FM, todos os dias pela manhã, com oração da manhã, e à tarde, com oração da tarde. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Todos os dias temos o nosso encontro marcado aqui na Rádio Mundo Melhor FM. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Evangelizar. A Mundo Melhor,
falando diretamente sobre os assuntos que interessam a você e a nossa cidade. Faixa Cidadã. Faixa Cidadã. 8h34, motivando para o futuro, pela Rádio Mundo Melhor FM 87,9. Bom, nós estamos na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. Essa semana é a semana do workshop, é a semana acadêmica, é a segunda semana acadêmica que a gente está fazendo, que vai do dia 20, que começou ontem, né, e vai até o dia 1º. Mas estaremos aberto hoje, dia 30, e amanhã, dia 31, a partir das 19 horas, estaremos falando sobre projetos, estaremos lá apresentando alguns projetos. Nós temos também na faculdade Universitários em Ação, é um programa, é um projeto que nós criamos para ajudar as empresas da região, para ajudar as pessoas que estão começando a carreira. Você pode enviar a sua pergunta, você pode enviar a sua sugestão para motivando para o futuro@hotmail.com e nós estaremos respondendo você aí. Nós estamos também prestando consultoria através desse projeto, palestras motivacionais. De repente você tem uma equipe de vendas, está desmotivado, precisa vender, tem uma equipe aí que está tendo conflitos internos, nós podemos ajudar você através desse projeto. Você pode enviar um e-mail para motivando para o futuro@hotmail.com ou então no telefone 9679-9312, tá bom? Estamos hoje com Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão, e estamos falando sobre desafios de carreira e novos projetos. Eu tenho mais uma pergunta aqui para Ana. Você que está gostando do programa pode ligar. Gostaria que você ligasse, eu não tenho nenhuma pergunta, mas ligue para cá, 3891-3722, fale o que você está achando do programa. A sua opinião é muito importante para nós. Ana, em sua opinião, uma empresa que deseja estabelecer no mercado, o que ela deve buscar hoje, né? Redução de custo, um padrão de qualidade, uma sistemática de trabalho, o que você acha? Se você é uma empresa que já está no mercado, eu acho que você tem que entender o que está faltando no seu mercado. É uma diferenciação, é um produto com uma qualidade maior? Ou realmente no seu negócio é custo? Vamos pensar, por exemplo, aí no setor civil. É bastante difícil você encontrar realmente uma pessoa que seja de confiança, porque é uma pessoa que vai entrar na tua casa. Poxa, então, de repente, essa é uma oportunidade, se você trabalha na área civil, de ter referências para passar para os seus clientes e falar, olha, diferente do mercado, eu tenho uma pessoa que, além do serviço de qualidade, tem referências. Então, é você se diferenciar do que tem daquilo que já existe. Eu aposto nessa diferenciação, e essa diferenciação pode ser uma diferenciação em custo também. O mercado todo oferece um produto com custo e você oferece um pouco maior, ou no caso da diferenciação em termos de qualidade, todo mundo oferece um serviço de qualidade, mas a sua, além de qualidade, tem um serviço de atendimento diferenciado. Então eu aposto na diferenciação. E para diferenciar, você tem que olhar para o seu mercado e entender o que está faltando nele. Tá? Oportunidades, gente, existem muitas. O Brasil está num momento excelente, e tanto para você que pensa em, de repente, iniciar uma empresa, iniciar um empreendimento, existem oportunidades, quanto para você que já está no mercado. Para você que está no mercado, você tem que entender o que já existe, e para você que está começando, olhar para os nichos e falar o que eu sei fazer de bom, que o mercado hoje não tem. Então, eu aposto na diferenciação. Ok, estamos com Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão, está falando sobre desenvolvimento de carreira, na verdade desafios de carreira e novos projetos. Ligou aqui pra gente a Nayara, lá do Hospital Municipal. Um grande abraço, viu, Nayara? Ela pediu para mandar um abraço também para todo o pessoal de administração da Faculdade Professor Franco Montoro. Então tá mandado um abraço aí, viu, Nayara? Um abraço para você e para todo o pessoal do Hospital Municipal e os estudantes lá de administração da faculdade. Estamos com Ana Zeferino, coordenadora do Sistema de Gestão. A entrevista está muito boa. Nós vamos fazer mais uma pergunta. Você quer ligar também para falar sobre o programa, você pode telefonar 3891-3722 e pode enviar sua pergunta também para motivando para o futuro@hotmail.com. Ana, tem mais uma pergunta aqui, que é o seguinte:
como você tem visto a postura das organizações frente aos desafios de hoje, né? A gente sabe que os desafios são muitos aí, né? E a gente tem várias pessoas que escutam o programa e que prestigia a gente com audiência, que são donos de comércio, de loja, são pessoas que estão ingressando hoje, que estão pensando em abrir uma empresa. Isso está muito forte, principalmente na nossa região aqui, a questão preciso abrir uma empresa, as pessoas estão aposentando, estão abrindo um novo negócio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho quais os desafios hoje que essas pessoas podem encontrar aí para abrir uma organização. Eu vejo que os desafios eles são muitos, mas eu vou focar um pouco no desafio de pessoas, que eu acho que é uma coisa que está muito assim, a flor da pele para todo mundo, tá? Porque a gente está tanto com a população vivendo muito mais, com expectativa de vida altíssima, acima de 80 anos. Então antes, quando você parava de trabalhar aos 45, 50, você falava, 65, 70 anos, tem mais uns 15 anos aí para fazer a minha poupancinha e viver tranquilamente. E você tem hoje o que se fala em pleno emprego, né? Mas vamos desmistificar um pouco do pleno emprego. A Exame publicou recentemente uma reportagem falando daqueles que são os não empregados. Dos não empregados, que é a população que ou não está trabalhando ou não está procurando, ela relatou na reportagem que 90% dessas pessoas não têm interesse em entrar no mercado. Então, de fato, nós estamos falando em pleno emprego, ou seja, existe posição para todas as pessoas no mercado. Isso significa que não tem um monte de gente procurando uma única vaga, porque eu tenho aí trabalho para todo mundo. Então, o seu desafio na hora de encontrar um profissional, ele aumenta, tá? Ele aumenta porque as pessoas têm outras oportunidades. E aí, como lidar com isso, né? Eu como empresa, também não posso simplesmente falar assim, eu vou pagar o melhor salário do mercado. Porque o salário é o que vai motivar as pessoas? Não necessariamente. Então, hoje eu vejo que esse é um grande desafio. Como que as pessoas estão atuando nisso? Eu acho assim, o que eu tenho visto das empresas, e se você pensar em pequenas empresas, o desafio é ainda maior, investir no profissional. Elas estão investindo no profissional, seja em treinamento, não necessariamente em salário, porque o profissional ele não se motiva somente com salário, muitas vezes ele se motiva com uma oportunidade. As pessoas hoje elas falam o seguinte, se aumentar o meu salário eu fico motivado, quando na verdade o salário você vai aumentar hoje, daqui 3 meses a pessoa quer aumento novamente. Então, quer dizer, o salário não é o foco da motivação, né, Ana? Exatamente, ele não é o foco, e aí volta aquele lado de você tentar entender cada pessoa, porque você fala assim, mas a Ana, se aumentar o salário dela, motiva? Talvez não. Mas se eu melhorar o ambiente de trabalho, ou se eu der uma condição, uma pessoa que de repente tem família, e eu não dava uma cesta básica, hoje eu dou uma cesta básica, pode ter um impacto muito maior do que aumentar o salário. Então, mas hoje o desafio maior é esse, você achar o profissional, porque nós temos uma condição que o emprego está aí. Então, você pode transitar como profissional entre os empregos. Aí você fala assim, comerciante. Bom, eu posso ter uma moça que venha trabalhar na minha loja ou na loja do meu vizinho. Então, eu vejo que parcerias também são muito bem-vindas. As associações, as comunidades se ajudando para que todo mundo ganhe. Porque a relação de ganha-ganha é sempre melhor para todo mundo do que, não, eu quero para mim e o meu vizinho do lado é meu competidor. Até um determinado momento ele compete com você. A partir daí, ele sendo seu parceiro, vocês dois ganham. Ok, estamos com Ana Zeferino, coordenadora de Sistema de Gestão. Nós vamos para uma música agora e daqui a pouquinho eu volto com todos vocês. Running in circles
to the horas e 48 minutos, o programa chegou ao final. Queria agradecer, Ana, sua presença aqui, foi muito bom você participando do nosso programa Motivando para o Futuro. Contribuiu muito hoje para os universitários, para as pessoas que estão aí ingressando na empresa, que estão tentando também abrir o seu próprio comércio, a sua própria empresa. Isso foi muito bom, eu agradeço. Você aí, as portas estão abertas, a próxima vez que quiser voltar, a gente vai. Não, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com todos vocês. É uma honra ser convidado, né? Então... Legal. Entrevistamos então a Ana Zeferino, coordenadora de Sistema de Gestão. Bom, eu queria mandar alguns abraços, não pode faltar no programa. Um abraço para o meu avô. O pessoal vai acostumar, eles vão querer conhecer o seu João, né? De tanto abraço que eu mando. Bom, mas um abraço para o meu avô João e minha avó Vicente, que estão ouvindo, para minha esposa Marcela e para o meu filho Caio. Queria também mandar um abração lá para o Kleber, da RS Móveis, para o Kleber e todo o pessoal lá da RS Móveis, toda a equipe lá. Um grande abraço aí, viu, Kleber? Bom, nós vamos ter programa Motivando para o Futuro no dia 27 de 11 de novembro. Nós estaremos com o programa Motivando para o Futuro. Eu estarei fazendo aqui uma mini palestra, uma palestra que não vamos ter com nenhum convidado, mas eu estarei falando um pouquinho sobre construindo uma história, construindo uma nova história. Para você que, de repente, acha aí que não tem mais condição, eu já estou aposentado, não tem mais jeito, eu terminei a faculdade, eu vou ter que ficar nesse trabalho mesmo. Nós estaremos falando de como você pode construir uma nova história. Sonhos, tenha sonhos, porque sonhos levam você ao futuro. Bom, eu queria também
falar que você pode enviar sua pergunta através do motivando-para-o-futuro@hotmail.com. Se ficou alguma pergunta, eu quero falar com a Ana, eu quero enviar uma pergunta, você pode enviar para o nosso e-mail, eu estarei encaminhando para ela, ela responde para você. E também podemos ajudar a sua empresa, ajudar você que tem aí uma loja, você que tem um comércio, você que tem uma empresa e acha que o seu funcionário está desmotivado. Nós podemos dar palestras motivacionais, consultoria. Você pode telefonar para o 9679-9312. Queria mandar um abraço também lá para Daniela Sobrinho. Viu, Daniela? Um grande abraço para você, uma amiga nossa aí. Um grande abraço. O programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero você hoje no workshop lá, na Semana Acadêmica, hoje às 19 horas. Nós estaremos lá com o stand do programa Universitários em Ação e você pode nos visitar. Você quer conhecer o nosso trabalho? Você pode ir lá hoje na Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. A partir das 19 horas nós estaremos com o stand lá do Universitários em Ação. Bom, esse foi o programa Motivando para o Futuro. Dia 27 nós temos mais programa. Você pode nos seguir também pelo Facebook. Você pode entrar lá no campo de pesquisa e digitar lá Motivando para o Futuro e deixar sua mensagem, nos curtir lá no Facebook. A moda agora é o Facebook e o programa Motivando para o Futuro não poderia ficar de fora. Então esse foi o programa Motivando para o Futuro pela Rádio Mundo Melhor FM 87,9. Um grande abraço e até dia 27. Falando diretamente sobre os assuntos que interessam